Bom, boa noite, pessoal. Tudo bem? Estão me ouvindo? Tudo em ordem? Tranquilo? Boa Boa noite, noite, senhor. professor. Boa Tranquilo. noite. Tranquilo. Beleza. Bom, pessoal, hoje vamos fazer o seguinte: tem mais um tema para a gente tratar. Nossas aulas, como são bem objetivas, eu vou deixar mais uma atividadezinha para a gente ir dissolvendo aquela nota de trabalho, tá? Vamos fazer da mesma forma: prova valendo 6, trabalho fazendo 4, mas nós vamos conversar um pouco mais com relação ao trabalho, à prova, para a gente não ter surpresas, tá? Então vamos tentar fazer com que tudo corra melhor aí este bimestre, tá? Deixa eu pôr meu telefone para carregar aqui que vai correr, gente. Só um minutinho. Aí, beleza. Tá, já está funcionando, já não vou ficar no ar. Bom, dando continuidade, então, pessoal, o que a gente tem que tratar hoje é um pouquinho mais prático, tá? Um pouquinho mais funcional. Então, a gente sai apenas do mundo da teoria e a gente vê como é que a coisa funciona efetivamente, como é que eu constituo, como é que eu crio o crédito tributário, tá? Claro, seguindo a mesma metodologia que a gente tem feito nas outras aulas, vamos continuar conversando no caso do Marcos, lá e a sua empresa que foi autuado, né? Então, vejam o que o problema lá nos diz. Levando isso em consideração, devemos lembrar o caso de Marcos, que foi citado em uma ação de execução fiscal para a cobrança de tributos federais, devido pelo estabelecimento comercial que adquiriu de Juvenal. Lembro que ele comprou um estabelecimento comercial e daí não olhou antes, e daí tinha um monte de dívidas tributárias que não tinham sido pagas, e que nós já esclarecemos para ele que não tem como ele fugir do pagamento, é ele que é responsável, porque ele é o atual dono da empresa, tá? Então, a ação executiva fiscal cobra imposto de renda à pessoa jurídica e contribuição sobre o lucro líquido, do período de janeiro de 2012 a dezembro de 2014. A época em que o proprietário do estabelecimento era Juvenal, além da multa de 150% do valor do tributo devido, eis que se suspeita de fraude no não pagamento do tributo. Tá, tem nenhuma novidade. Qual é a pergunta, pessoal? Inconformado com a situação, Marcos dirige ao escritório de advocacia. Por quê? Porque eu dava aula para curso de Direito, tá? Mas é a mesma situação para vocês, a mesma dúvida que vocês têm, não faz diferença nenhuma o fato de estar aqui mencionando um curso de Direito, tá? Uma advocacia. Eles solicitam estudos sobre o caso, na forma de parecer, bem como precisa apresentar defesa na execução fiscal, pois que pretende saber se todo o período cobrado na ação de execução fiscal é devido. E se existe algum tributo que esteja prescrito, tá? Então, hoje a gente tem que dominar a ideia do que é uma prescrição. Lembre-se que devemos verificar se existe algum fato impeditivo da cobrança judicial do tributo, levando em consideração o prazo que o fisco tem para efetuar o lançamento tributário e qual modalidade de lançamento o tributo está sujeito, tá? Então, a gente tem que colocar uma situação assim bem clara, específica, para ver como que a coisa funciona, tá? Então, é um probleminha e ele está sugerindo, levantando alguma dúvida na questão de, como diria assim para vocês, de prescrição, né? Então, mas antes disso, pessoal, vamos tratar do assunto propriamente dito, tá? E começa lá com a ocorrência do fato gerador, tá? O nascimento da obrigação tributária, mas quando eu falo nascimento, né, eu estou pensando assim, que a legislação tributária, quando a gente dá aula para o pessoal de direito, para facilitar o entendimento, a gente diz que o direito tributário, nesse aspecto, ele é semelhante ao direito penal, ao direito criminal. Por quê? Porque no direito penal, a gente tem uma coisa que a gente chama conduta típica culpável, ou seja, fato típico, tá? Que é muito parecido com o que a gente fala de fato gerador aqui. Como que acontece lá no direito penal? Matar alguém. Puxa, matou alguém. Pena de 6 a 21 anos. Ah,
Então é assim que funciona, matou alguém, vai ter um processo, verificou se é verdade, vai ter que ir para a cadeia e ficar esse tempo lá. Então, o que a lei prevê? Uma situação hipotética. Quando aquela situação hipotética acontece, tem que aplicar a pena. No nosso caso aqui, a lei prevê uma situação hipotética que, quando esta situação hipotética se verifica, acontece na vida real, a gente vai ter que pegar aquela coisa e transformar em um tributo. Ou seja, imposto de renda. Qual que é o fato gerador? O que dá origem à obrigação tributária decorrente do imposto de renda? Isso está calçado lá em auferir renda. Auferiu renda. Beleza, tem que pagar imposto de renda. Por quê? Eu vou ter que ver lá no meu salário, no negócio que eu fiz, em um prêmio que eu recebi, em uma série de situações. Então é possível que eu tenha esta obrigação. Então, quando eu falo fato gerador, já falamos sobre isso, mas é aquela situação hipotética que se verificou, que aconteceu na vida real. Aconteceu aquilo na vida real, então o que nós vamos fazer? Vamos ter que aplicar o tributo decorrente daquela obrigação tributária. Então, está previsto que vender alguma coisa, adquirir alguma coisa por herança. Né? Então, eu tenho um avô e o avô faleceu e acabou deixando o patrimônio para mim. Quando eu recebo isso, imposto vai caber o quê? Imposto de transmissão causa mortes, em função da morte. Eu recebi o patrimônio em função da morte de alguém. Nesse caso tem um imposto previsto? Tem imposto previsto, vou calcular. Então, quando a gente fala ocorreu o fato gerador, nasce a obrigação tributária, nasce a obrigação de ir lá e pagar o tributo, tá? Agora, né, não é porque aconteceu o fato gerador que nasceu a obrigação tributária que o fisco tem condição de fazer a cobrança, que ele já está pronto para fazer isso, tá? Então ele vai ter que acontecer algo a mais para que o fisco, para que o Estado, seja o município, seja o Estado propriamente dito, ou a União, possa realizar a cobrança disso, vai ter que constituir isso efetivamente. Diga, Matheus. Ou com uma dúvida da multa da última aula, é que na multa punitiva falam que a multa pode ir até 250%. Mas o STF falou que pode até só até 100%. Aí não entendi. 250 ou 100? Veja, o STF tem duas situações. Nós vamos ter legislações possibilitando a aplicação de multas a valores bem mais altos. E, inclusive, em processos administrativos de fiscalização, você não tem uma vez aplicada a multa. Então, o fisco realmente pesa a mão e cobra bastante. Tá? Então, ele chega perto dos 250. Agora, você tem que entender a função das duas coisas, Matheus. Uma coisa é o fisco. Tá? O fisco é a Receita Federal, é a Prefeitura, o Departamento de Fiscalização, é a Receita Estadual, tal. Então, eles têm as suas regras. Agora, o STF é um tribunal, ele não faz parte da administração, ele faz parte do judiciário. Ele, talvez, nós pudéssemos dizer que ele é a última instância do judiciário. E no entendimento dele, que ele preserva a Constituição Federal, ele entende que multa superior a 100% é ilegal, ok? Então, as duas coisas estão certas, vamos dizer assim. Existem leis, existem regras prevendo multas em valores bem superiores a 100%. Tá? Agora, quando você vai discutir na justiça, chega lá na última instância, o entendimento do STF é que não pode ter multa superior a 100%. Tranquilo, Matheus? Só que, claro, para chegar no Em STF, qual precisa ter um processo judicial, tem que constituir um advogado, gasta bastante dinheiro, muitos anos de discussão processual, está lá em Brasília isso. Então, pouquíssimos casos chegam a discutir isso que está lá. Tá? Mas uma coisa é o que a lei possibilita que seja cobrado, e outra coisa é o que você tem de entendimento de um tribunal, e inclusive o tribunal pode mudar de uma hora para outra, o STF tem mudado o entendimento dele de uma hora para outra. Diga, Matheus. Então, só pode ser 250%, mas dependendo da situação, pode ser 100%. Não.
Pode ser até mais de 250%, você pode ter mais multas. A legislação, quem está fiscalizando, cobrando, eventualmente coloca até mais. Agora, se você for discutir o que é correto, o que é justo, com base na Constituição, no entendimento dos tribunais, você pode conseguir, por meio de um processo judicial, diminuir isso, ok? Mas dá muito trabalho, você gasta bastante para chegar até lá. Agora, tem legislação possibilitando que passe disso? Tem. Qual que é o problema? O STF entende que esta lei que possibilita isso está errada. Entende? Entendi. Entende? Então, inclusive, a questão do direito tributário dá muito pano para manga, dá muita discussão nos tribunais superiores, que a gente disse, lá para Brasília, para frente, por conta dessa situação. Porque o fisco não é bonzinho. O fisco cobra o que puder. E para fazer justiça, para não pagar demais, para não ser extremamente abusivo, o contribuinte tem que recorrer de todas as formas, que às vezes o valor é muito alto mesmo. Eu acho, assim, falando direito tributário, imposto de renda, é uma das coisas mais complicadas de se discutir, mais injustas que a gente tem. Tá? Mas, beleza? Vamos lá, então, pessoal. Então, o que nós estamos falando? Ocorreu o fato gerador, aconteceu aquilo que na lei tributária está previsto, surgiu a obrigação de pagar o tributo. Agora, obrigação é uma coisa, né? Para que o fisco possa vir lá e me cobrar, tem que formalizar de alguma forma, né? Tem que ter, assim, aquilo que a gente chama do lançamento. Então, imagine, tem que ter, assim, um documento, tem que ter uma formalização, tem que ter assim uma forma de operacionalizar isso, né? Tem que praticamente, quando você compra, imagine uma loja, comprou um negócio, comprou, beleza, chegou no final, tem uma fatura para pagar, tem um boleto, tem emissão numa nota fiscal que vai formalizar exatamente como que foi feita aquela venda, ok? Este documento, esta formalização que eu estou dizendo para vocês, nós chamamos de lançamento do crédito tributário. Tá? Então, imagine o caminho. Né? Primeiro, a lei prevê uma conduta, uma situação. Aquilo aconteceu. O que aconteceu? Eu acertei na loteria e quando eu acerto na loteria, eu tive renda, eu tenho que pagar imposto de renda. É isso? Então, eu tenho que pagar imposto de renda. A formalização disso, a documentação a obrigação tributária, nós chamamos de lançamento do crédito tributário, ok? Então, uma coisa é verificar se aquilo, o que aconteceu nos fatos, na lei. Quando acontece isso, alguém, normalmente o próprio contribuinte, tá, tem a obrigação de formalizar isso, de declarar isso, de fazer alguma coisa que constitua, que gere um documento que formalize aquele crédito tributário. Tá? Então, quando eu falo lançamento, é o ato de constituir o crédito, é o ato de documentar aquele crédito. Ele falou, eu vendi o imóvel aqui, tem que pagar ITBI. Tem que pagar ITBI? Tem. Daí eu vou lá, preencho uma declaração, tudo certinho, e faço o recolhimento do ITBI. Tá? Então, exemplo. Está colocado no artigo 142 do Código Tributário, né? Compete privativamente. Então, privativamente a autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento. Então, o que é o lançamento? É lançar o crédito. Vem de encontro à ideia de fazer um lançamento na nota fiscal. Então, você fez a venda da mercadoria, você tem a obrigação do quê? De emitir a nota fiscal. É assim que a loja trabalha? É assim que a loja trabalha. Aconteceu aquilo que caracteriza uma obrigação tributária? Da mesma forma. Aconteceu aquele negócio, você tem que fazer o lançamento daquilo. No entanto, pessoal, o código aqui está nos dizendo que cabe privativamente à administração pública. E isso nós vimos, né, que é uma responsabilidade que a administração pública vem trabalhando com isso e criando espécies diferenciadas de lançamento. Por quê? Porque é muita gente, pessoal. Tá? Imagine, o fisco, por maior que seja, por mais informatizado que seja, né? Hoje em dia as coisas estão muito amarradas, são muito competentes, todos os sistemas que são ligados às receitas estaduais, municipais e federal, né? Então elas estão assim caminhando por uma interligação e fica muito difícil você fazer alguma coisa
que não vai chegar diretamente ao conhecimento do fisco propriamente dito, né? Então, por mais que exista tudo isso, é muita gente, são muitos fatos geradores acontecendo em todo lugar, a todo tempo, que fica absolutamente impossível do fisco fazer essa formalização, ele, de tudo, tá? Por este motivo, a gente cria algumas espécies diferentes de atos administrativos, né, de lançamentos administrativos. Antes de falar de espécies dos lançamentos, nós falamos assim de uma forma um pouco mais genérica de espécie de atos administrativos, né? Então o lançamento, né, aquilo que é o que? Lançar, emitir, criar lá um formulário, criar a obrigação tributária, é praticamente lançar emitir aquela nota promissória relativa ao tributo que você está devendo. Imagine que o lançamento tributário é mais ou menos esta situação. Tá? Esse lançamento é um ato administrativo. E esse ato administrativo tem algumas características. Tem duas espécies que nós vamos mencionar aqui de atos administrativos. Vamos pensar sobre elas. Primeiro, ato administrativo declaratório. Tem por objetivo único e exclusivamente a declaração pela administração pública da existência ou inexistência de um direito. Então, quando é um ato declaratório, pessoal, do que nós estamos dizendo? A administração pública só vai dizer, tá certo, tá errado, é devido ou não é devido, mas ela não vai, assim, criar nada, ela só vai reconhecer algo que já aconteceu, ok? Então, declaro, realmente, nesse caso aqui não é devido. Tá aqui o recibo, realmente, já está pago. Ela só declara, ela só reconhece algo que já existe. E nós vamos ter outro tipo de ato administrativo, que nós vamos falar de atos constitutivos, né? Quando eu falo ato constitutivo, ele tem por finalidade criar algo novo, né? Então, quando eu falo um ato constitutivo, ele tem a função de modificar alguma coisa. Então, ele cria um direito ou ele acaba com um direito, tá? Ele cria uma situação jurídica diferente, tá? Então, por exemplo, um ato constitutivo, aquele ato que vai aplicar uma multa. A multa não existia até o momento que foi lá e foi criada a multa, foi determinada a multa. Então, aquilo é um ato que criou alguma coisa. Então, é importante entender a natureza das duas coisas. Declaratório, apenas reconhece aquilo que já existe. Constitutivo, cria uma realidade nova. Quando a gente vem falar em direito, pessoal, a gente menciona isso com sentença, né? Quando o juiz dá uma sentença, é aquela decisão, aquilo que põe fim a um processo. Nós vamos ter sentenças declaratórias e nós vamos ter sentenças constitutivas, tá? Para ser bem simples assim, o que é uma sentença declaratória? Declarar uma coisa que já existe. Então, quando você ficou em cima de um terreno, morando por 20 anos, você faz o que o povão fala? Faz uso capião. O que é uso capião? Usar aquilo como se fosse dono, porque é o tempo que a lei manda. Então a lei diz, ficou 10 anos morando em cima do terreno, você vira dono. Aconteceu isso, entra com processo, o juiz, olha, realmente aconteceu aquilo que a lei disse. Então declaro que você é dono. Isso é declaração? Não é declaração. Eu vou lá e a Casa Bahia me colocou no SPC. Me incluiu indevidamente no SPC. Vou eu e junto, com uma ação dizendo assim, tire meu nome do SPC, por favor. Está aqui o recibo do pagamento. Juiz, olha, realmente, você pagou. Declaro que você não deve. Tá. Então, declaratório. Então, quando nós falamos de atos declaratórios, até no judiciário, declaratório é o quê? Declarar, reconhecer a existência ou inexistência de alguma coisa. Beleza? Beleza. Constitutivo, pessoal, cria uma realidade nova. Né? Então, por exemplo, quando eu entro no judiciário e peço para que o juiz, para adotar uma criança, olha, eu crio fulano, temos uma afinidade e tal, e então eu entro com um processo de adoção. Quando o juiz dá a sentença favorável, o que ele cria? Ele cria o pátrio-poder, aquele sujeito, daquele momento que o juiz deu a sentença, ele torna-se meu filho. E isso, inclusive, não dá para ser desfeito. Então, é um ato constitutivo. Cria uma realidade nova. Então,
natureza de ato administrativo, que inclusive se aplica lá no judiciário. Tá? Nós temos que saber isso, por quê? Porque existem lançamentos tributários que também vão ter essas características, né? Então, o lançamento tributário é um ato administrativo constitutivo, porque ele constitui, ele individualiza, ó, quando aconteceu tal coisa, quando você fez isso, quando você comprou tal coisa, quando você vendeu, quando você recebeu o salário, quando você ganhou um prêmio, quando você recebeu herança, todas essas situações, quando você doou alguma coisa para alguém, todas essas situações são fatos geradores de tributos. O que ele vai dizer para você? Olha, por meio do lançamento administrativo, ele vai pegar aquela conduta, vai individualizar e dizer, olha, esta conduta deu origem, constitui esta obrigação tributária, tá? Então, é a formalização. A partir do momento que existe o ato administrativo, pessoal, existe o lançamento administrativo, constitui-se o crédito tributário. A partir do momento que está constituído o crédito tributário, tá, efetivamente existe a obrigação de pagamento, existe a necessidade de que aquilo seja obedecido. Tá? Então, por meio do lançamento, o fisco constitui o crédito tributário, imputando ao contribuinte a obrigação de pagamento do tributo. Tá? Então, ó, quando está feito o lançamento, quando está lançado, quer dizer que o fisco passa a ter condições, passa a ter ferramentas para que possa entrar com processo judicial e cobrar do interessado aquilo que ele entende devido. Ok? Vejam, a lei vem e nos chama assim, só a autoridade administrativa deve realizar os lançamentos, tá? Constituindo o crédito tributário, sob fiscalização do fisco, né? Por mais que a gente fala que só a autoridade administrativa, foi criado alguns mecanismos, algumas hipóteses de fazer isso de uma forma diferenciada, de talvez dizer assim que fazer isso de uma forma graduativa, né? Por quê? Porque o fisco não consegue fazer isso para todo mundo, né? Então, todo mundo aqui tem como fisco acompanhar o que todas as pessoas fazem, todas as negociações de imóvel, todas as negociações que a gente tem, todos os rendimentos que as pessoas recebem. Não tem como o fisco administrar tudo isso, fiscalizar tudo isso. Por conta disso, já que ele não pode acompanhar tudo, ele fica limitado e acaba não conseguindo realizar o lançamento de todas estas possíveis créditos tributários, daí ele criou alguns mecanismos de passar essa obrigação para o contribuinte. Tá? Então, quando nós vamos dizer assim, só a privativa da autoridade administrativa, nós vamos fazer assim, não é que só ela pode fazer, é que ela tem a última palavra para dizer, viu, tá certo ou tá errado o lançamento tributário que você fez, tá ok? Então, como que funciona? Quais são as espécies, quais são as formas que nós temos de realizar o lançamento tributário, pessoal, tá? Vejam lá. Primeiro, de ofício. O fisco vem e ficou sabendo de algum tributo, ele vai lá e faz o lançamento, né? Então, o contribuinte não interfere de forma alguma, né? O fisco vem lá, apura o valor e te manda simplesmente a conta. Exemplo, IPTU, né? Com relação ao IPTU, a prefeitura vai lá, faz o levantamento, imagina mais ou menos quanto que vale o teu imóvel, dá um valor, normalmente um valor bem baixo, né? E emite um carnê de IPTU. Em alguns lugares eles realmente entregam, em outros lugares os avisos estão aqui à disposição da prefeitura para pegar, mas atualmente a maioria dos municípios que eu conheço faz tudo online, né? Então, ó, a partir de data tal, entra no site da prefeitura e baixa o teu carnê de IPTU aqui e receba, porque você tem que receber o carnê para poder fazer o pagamento. Então, vem aqui, a tua obrigação, inclusive, é pegar o carnê de IPTU. Mas quando nós falamos de ofício, quer dizer, o fisco vai fazer isto sozinho, independente de qualquer provocação, de qualquer chamado, de qualquer situação. O fisco manda para você a obrigação, pronta, ó, o lançamento é esse, faça o pagamento.
ok? Então, o lançamento de ofício. Tem caráter substitutivo. O que eu quero dizer com isso? Temos muitas modalidades, nós vamos ver, a grande maioria dos tributos, quem faz, o contribuinte vai lá, faz uma declaração, né? E, eventualmente emite uma guia, paga, e o fisco fica lá com o poder de dar a última palavra. Lembra que nós falamos, como é muita coisa, hoje em dia o fisco não consegue fazer o lançamento de ofício em todos os tributos, tá? A maioria dos tributos cabe ao contribuinte fazer alguma coisa. Digamos que o contribuinte foi lá e fez um lançamento, pagou o valor e o fisco não concordou. E o fisco vem rever a tua conta por algum motivo e diz, viu, você pagou 100, mas eu acho que você tinha que pagar 180. O lançamento de ofício tem a característica de ser substitutivo. Então, eu fiz um lançamento dizendo que é 100, o fisco veio e fez outro dizendo que é 180, e o dele substitui o meu. Tudo bem? Por isso, característica de ser substitutivo. Sempre que o contribuinte não fizer, né, ou fornecer alguma informação imprecisa, o fisco vem e vai fazer o lançamento de ofício. Tá? Sempre que ele me fiscalizou, que veio uma denúncia, algo que por algum motivo eu dei azar e o fiscal optou de olhar para o meu caso e achou que o que eu informei está errado, então sempre que o lançamento não for realizado, tá? Eu tinha que fazer o pagamento do tributo, declarar e pagar, não fiz, o fisco pode ir lá fazer o lançamento de ofício. Se o fisco achar que o lançamento que eu fiz, que a declaração que eu fiz, gerou um lançamento equivocado, porque eu informei valores mais baixos, as informações estão precisas, novamente o fisco tem o poder de vir lá e fazer um lançamento de ofício para corrigir aquilo que eu falei, né? Então, cabe ao fisco sempre, né, fazer lançamento de ofício que tem a característica de substituir o que eu faço. Para quê? Para constituir o crédito tributário da forma correta. Então, eu fui lá, menti que vendi um negócio que era 100, eu menti que vendi por 60 para pagar menos imposto. O fisco consegue provar que eu vendi por 100, ele vai lá, faz o lançamento dos 100, normalmente mais uma multa em cima, tá? E isso vai substituir aquilo que eu tinha feito, tá? Óbvio, né? Já tinha falado isso, mas se o fisco faz isso, se ele percebe qualquer falcatrua, qualquer irregularidade, e normalmente isso seja decorrente da minha má-fé, que eu não consiga justificar um erro, que eu não consiga justificar um erro na minha conduta, assim, que foi sem má-fé, né? O fisco vai atribuir uma multa, tá? Você falou, você lançou aqui 100, na verdade tinha que ser 150. Está aqui o lançamento correto, complemente o que você deve, e eu estou aqui lançando o valor correto, fazendo o lançamento substitutivo com relação ao que você fez e aplicando mais uma multa de tanto. É assim que funciona? É assim que funciona. Tá? Sem dúvida com relação a isso. No caso da multa, né, vamos pensar obrigações junto à Receita Federal. Você não declarou o imposto de renda do jeito que precisava, tá? Daí o fisco vai lá, viu? Você declarou aqui que teve um rendimento de 1.000 e que vai pagar 150. Mas na verdade você teve um rendimento de 5.000, teria que pagar 500, nós vamos aplicar mais uma multa de 100%, você vai pagar 1.000. É assim que funciona? Infelizmente, tratando-se de imposto de renda, a conta é maluca e é mais ou menos assim mesmo, quando não é muito mais que isso. Por isso, pessoal, que o direito tributário é uma área assim tão odiada pelos contribuintes, pelos empresários no modo geral, porque o leão é muito salgado, pessoal, é muito penoso a questão. E se você não levar tudo 100% correto, depois que você cai pela irregularidade, realmente é muito dinheiro, é difícil de você, custa caro para você voltar ao caminho correto, ok? Quando que o lançamento vai ser feito de ofício, pessoal? Né? O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos seguintes atos. Artigo 149 do Código Tributário Nacional. Se a lei mandar, lógico, não se discute. Quando tinha que apresentar a declaração para que o lançamento fosse feito e não foi apresentada a declaração. Então eu não apresentei declaração de imposto de renda. Ganhei lá um rendimento considerável durante o ano, não sou isento, sou obrigado a fazer e não apresentei declaração de imposto de renda. O fisco percebe,
quanto que eu recebi, e vai gerar uma declaração de ofício para mim, vai fazer um lançamento de ofício, porque eu tinha que fazer e eu não fiz. Quando o fisco vem e me pede algum esclarecimento, né? Tal coisa que se juntou, não está legal. Também falando com relação a imposto de renda, pessoal. Imagine que eu tenho imposto de renda alto para pagar. Então, o que eu faço? Eu vou lá no meu amigo médico e peço para que ele emita algumas receitas, alguns comprovantes, né? Porque o que eu gasto com saúde pode ser abatido como dedução no imposto de renda. Então o dentista, o médico, ou qualquer profissional de saúde tem esta situação, tem esta valorização grande, né? Então, quando isso acontece, né, eu junto lá a declaração. Mas, por algum motivo, o fisco acha que aquilo não bate, né, que não está legal, ou que eu, para tentar deduzir alguma coisa, em vez de juntar um recibo meu, eu junto um recibo da minha sogra. Daí o fisco percebe, nossa, mas essa pessoa aqui não é o Edi. Por que o Edi está tentando deduzir esse valor? Daí ele vai lá e ele vai glosar aquilo, ele vai fazer uma anotação, né? Daí o que a gente chama? Que eu caí na malha fina. Né? A malha fina, pensando numa rede que naquela rede não passou direto, caiu na malha. O fisco vai me pedir esclarecimento. Se eu não conseguir prestar os esclarecimentos que o fisco me pediu, eu caí na malha fina. Ele vai fazer um lançamento complementar à minha obrigação. Sempre que ele comprovar falsidade, erro, omissão, normalmente, vai fazer um lançamento complementar. Comprovei que eu não fiz de propósito, né, que eu fui inexato, que a parte que é legalmente obrigado a fazer o exercício de alguma atividade não fez, né? Então, sempre que tiver alguma omissão, alguma coisa que tem que ser feita e o fisco percebe que não foi feito, ele faz o lançamento de ofício. Né? Qualquer outra situação, né? Quando comprove que a ação precisava de alguma outra pessoa, se o fisco conseguir que houve dolo, fraude, simulação, né? Falta de qualquer situação de irregularidade, o fisco tem total poder para ir lá efetivamente e fazer um lançamento complementar. Acontece? Acontece, pessoal. Lógico, gente. Se tem uma instituição, uma instrução normativa da Receita Federal, que eu não sei exatamente qual é o valor hoje, mas eu acredito que são 20 mil reais. Abaixo disso, é pouco dinheiro para que o fisco tenha vontade de vir e mova um processo judicial. Menos de 20 mil reais, o fisco entende que, puxa vida, vou gastar mais dinheiro do que vou cobrar, porque tem que encontrar bens, tem que movimentar processos, tem que fazer a justiça caminhar, tem um monte de coisa, então para o fisco não vale a pena. Quando os valores são mais altos, o fisco vem atrás. Quer dizer que eles não cobram? Não é que eles não cobram. Fica constando o seu débito. Se você precisar da receita para qualquer coisa, e o seu nome vai estar lá. Você vai ter que saldar aquela dívida para poder resolver a sua vida com eles. Mas eles só vão entrar com ação acima dos 20 mil reais. Tranquilo? Só para mencionar. Então, sempre que o fisco percebe qualquer coisa de errado, que você não declarou tudo que devia, você falou que era menos, você omitiu alguma coisa, você não fez alguma coisa, você juntou alguma coisa errada, alguma coisa fraudulenta, o fisco pode pegar, corrigir e simplesmente mandar o valor do lançamento correto. E sempre que ele pegar isso, ele vai lançar mais uma multa salgada em cima. Ok? Só mencionando exemplos de quando que o lançamento de ofício vai acontecer. Então, quando eu estou sendo multado, o lançamento da multa é um lançamento de ofício. Quem aplica a multa? O fisco. Então, é um lançamento que é feito de ofício. Tem esta função. Beleza? Então, primeiro, pessoal, modalidade de lançamento de ofício. É utilizado, vamos pensar, PTU, muito comum, tá? Todos os processos de fiscalização, não? Então, tem muita utilização do lançamento de ofício. Agora, o fisco só consegue fazer isso numa escala pequena, tá? Ele não consegue ir tão longe com relação a isso. Por isso, existem outras espécies de lançamentos. Aqui nós temos o lançamento por declaração ou misto. Tá? Esse lançamento por declaração ou misto, imagine, ele funcionaria assim. Tá?
Você declara, o fisco confere a sua declaração e depois faz o lançamento do tributo. Tá? No passado, pessoal, nós tínhamos o ITR funcionando dessa forma, Imposto Territorial Rural. Não temos atualmente nenhum tributo que funcione por meio do lançamento por declaração ou misto. Por quê, pessoal? Nós temos imposto de uma forma seguinte, que é por homologação, que é muito parecido, mas por declaração ou misto nós não temos nenhum. Porque no imposto por declaração ou misto, eu forneço algumas informações, com base nestas informações, o fisco faz uma continha e me diz qual é o valor do tributo. Dá muito trabalho fazer isso. Tá? Então, como dá muito trabalho fazer isso, não é utilizado. No passado já foi usado, hoje não se usa mais. Tá? Por quê? Porque é complicado. Né? Daria muito trabalho para o fisco fazer isso. O que a gente faz? O fisco mudou um pouquinho a forma de ver a coisa, tá? E a principal forma de o lançamento tributário que a gente tem atualmente é o lançamento por homologação, que acaba ficando nas costas do contribuinte praticamente toda a ação. Vejam, no anterior é diferente. O contribuinte enviava para o fisco as informações, o fisco fazia uma conferência e ele fazia o lançamento do tributo. Ele que vai bater o martelo e dizer qual é o valor do tributo devido. Então, esta era a forma. Não usamos mais isso. Hoje nós usamos por homologação. Por lançamento por homologação, fica absolutamente toda a obrigação a cargo do contribuinte. Então, eu, contribuinte, faz uma declaração, envia essas informações com relação ao tributo para o fisco, vê o valor que tem que pagar, emite a guia, faz o pagamento disso e fica esperando que seja homologado o seu lançamento. Funciona desta forma, é o mais comum de todos. Por quê? Porque fica nas costas do contribuinte absolutamente toda a responsabilidade. Tá? Então ele tem que ver quanto que é o caso, tem que mandar as informações, fazer a declaração com relação ao tributo ao fisco, preencher a guia, fazer o pagamento antecipado do tributo. Por que a gente chama de pagamento antecipado do tributo? Porque não foi nem homologado ainda, gente. O lançamento efetivo do tributo vai acontecer lá no final, quando acontece a homologação desta declaração que o contribuinte fez. É diferente do lançamento anterior que nós não usamos mais, porque no lançamento anterior tem a declaração, o fisco trabalha com as informações, vê qual é o valor, me manda uma notificação. Nesse aqui é diferente. Tá? Eu faço a declaração, eu vejo qual é o valor do tributo, preencho a guia e faço o pagamento disso. Por que eu chamo de pagamento antecipado? Porque o fisco só vai se pronunciar com isso lá depois. Tá? Então, só vai homologar esse declaração que eu fiz e o lançamento que eu fiz no final de tudo isso. Tá? Então, tanto é o mais comum que nós podemos dizer assim, o IPI funciona dessa forma, o ICMS funciona dessa forma, e imposto de renda é dessa forma, inclusive é um imposto que quase todos os brasileiros têm a obrigação de fazer a declaração. Imposto de transmissão causa-mortes, quando tem um processo de inventário, você tem que fazer a declaração com relação a isso. O PIS, o COFINS, né? E o ITBI, o Imposto de Transmissão sobre Bens Imóveis, contribuição sobre o lucro líquido, imposto de importação, imposto de exportação e outros. Praticamente a maioria absoluta dos nossos tributos segue a ideia do lançamento por homologação. Homologação do quê? Daquelas informações e do pagamento que o contribuinte fez. Tá ok? Então, o contribuinte fica com a obrigação de fazer praticamente tudo relacionado ao tributo. Tá? Veja o artigo 150, que é focado no lançamento por homologação. Ocorre quando o tributo cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa. Tá? Por que fala pagamento antecipado, pessoal?
Porque imagina, no lançamento do ofício, o fisco já disse qual era o valor, já está, o fisco já criou. Naquele por declaração, que não usa mais, eu mandava as informações para o fisco dizia, ele me dizia quanto que era. No lançamento por homologação, não. Eu vejo quanto que é, eu faço a conta, eu vou lá e faço o pagamento do jeito que eu acho certo. Porque eu paguei, está certo? Não. O fisco vai homologar lá depois de 5 anos, se ele não fiscalizar, homologou, tá certo. Ah, então é assim com o passar do tempo. Passou 5 anos, considera-se homologado aquilo que foi pago. Ou, eventualmente, tem um processo administrativo, tem alguma situação, o fisco pode pegar aquela documentação dos pagamentos que eu fiz e verificar, não, tá certo, você fez, tá certo. E especificamente, expressamente dizer, tá correto, tá homologado o lançamento que você fez, se eu passar por um processo de fiscalização, que é muito raro, ok? Então, como tudo acontece sozinho, é o contribuinte que faz tudo, né? O fisco não diz que tudo que o contribuinte fez está certo. Só está certo lá no final, 5 anos depois. Se o fisco não reclamar, homologa-se aquilo que foi feito, né? Então, eu digo que o pagamento feito, no caso de lançamento por homologação, ele é feito de forma antecipada. Por quê? Porque ele é feito o pagamento antes da homologação do lançamento, que só vai se dar com o tempo. Então, o pagamento antecipado pelo obrigado dos termos do artigo, extingue o crédito sob condições resolutórias da ulterior homologação do lançamento. Então, tipo assim, se você pagou, beleza, lá na frente eu homologo, tá certo, resolveu. Lá na frente eu vejo que não tá certo, não tá homologado o que você fez, vou continuar te cobrando a diferença. Tá? Não influi sobre a autuação tributária quaisquer atos anteriores à homologação. Então, enquanto não tiver homologação, enquanto não passar os 5 anos, o fisco tem o poder, né, tem o direito de vir de fiscalizar e apontar qualquer defeito que tenha. Né? Então, assim, não tem nenhuma vinculação. Não é porque eu declarei, fui lá, paguei que está resolvido, não corro mais risco. Corro o risco sim. Se o fisco vir fiscalizar e achar que eu lancei 20 e eu tinha que ter pago 30, ele vai lançar mais 10 ali para eu complementar e mais uma multa de mais um 10. É assim que funciona efetivamente e por este motivo que é muito leonino, é muito complicado. Né? Veja o parágrafo 4º. Né? Se a lei não fixar prazo, a homologação será ele de 5 anos. Né? Então, a lei, eventualmente, pode dizer que, em tal caso, vai ocorrer uma homologação no prazo de 6 meses. Pode? Pode. Muito raro isso. Tá? Normalmente, a gente fica pelo prazo de 5 anos, que é o prazo que o fisco tem para vir e fiscalizar. Tá? Então, funciona efetivamente desta forma. Né? A contar da ocorrência do fato gerador, né, a Fazenda tem 5 anos para fazer a fiscalização. Se ela não faz, considera-se homologado, né, e definitivamente extinto o crédito tributário. Tá? Por este motivo, por esta forma, que é o mecanismo mais utilizado pelo fisco hoje em dia de cobrança de tributo, o lançamento por homologação. Porque ele, assim, diminui significativamente a necessidade de atuação do fisco, né? E ele traz uma economia grande para o fisco, deixando, inclusive, um tempo consideravelmente grande, né? Para que ele possa vir e fazer qualquer verificação, para fazer qualquer levantamento, fiscalização com relação àquelas operações que ele não considere correta, que ele não considere completa ou justa. Tudo bem? Vejam lá, o ato de homologação tem o condão de validar as informações prestadas. Então, imposto de renda acontece dessa forma. Então, eu declaro, foi apurado o imposto, e me imprimo as guias, faço o pagamento. Beleza, fico 5 anos, né? Passou 5 anos, homologou-se aquilo, tacitamente o pagamento que eu fiz, morreu aquele tributo. Agora, passei pelo processo de fiscalização, o fisco olhou, não, o Edi fez certo. Se ele fiscalizou, daí expressamente ele vai dizer, viu, não tem mais obrigação, porque expressamente eu digo que está homologado as informações que você fez e eu homologo o teu lançamento.
Beleza? Assim funciona, pessoal. Tá? Tem uma coisa importante, assim, né? Que o fisco considera que tudo aquilo que eu coloco na minha declaração constitui, assim, um reconhecimento de dívida. Então, se eu coloquei na minha declaração que eu tive um rendimento de 10 mil, puxa vida, depois eu estou reconhecendo uma dívida com relação àqueles 10 mil. Tá? Não se discute depois. Né? Importa um reconhecimento de dívida de forma definitiva. Né? Então, o fisco não vai rediscutir esse negócio porque fui eu que falei. Só vai ter uma fiscalização e só existe a possibilidade de aumentar. Nunca o fisco vai vir olhar para mim, nossa, você declarou 10, você tinha declarado só 5, pagou dobrado. Coitado de você. Não, isso não vai acontecer. Jamais o fisco vai abrir mão com relação a isso. Tá? Uma vez que eu declarei, eu morri com esta obrigação. Eu tenho a obrigação de fazer isso, de deixar isso bem claro. Ok, pessoal? Vejam lá. Pagamento integral, né? Aqui já muda um pouquinho, pessoal, o contexto da nossa conversa, né? Porque até aqui eu vim falando do quê? De lançamento. Eu falo lançamento isso, lançamento aquilo, né? Então, eu digo para vocês que o lançamento é o que formaliza, né? É o que documenta o crédito tributário. Não adianta você dizer que você é dono, né? Se vocês vão no cartório, vocês vão dizer assim, só é dono quem registra, quando está falando de imóvel. Por quê? Porque você tem que ter um documento para provar que aquilo é teu, você tem que ter alguma coisa que demonstre a propriedade. É claro, dá para discutir, tem um monte de coisas que podem ser argumentadas, mas você precisa de uma documentação. Esta expressão é muito válida ao se falar de direito tributário, porque não adianta dizer, aconteceu tal coisa que gera obrigação do tributo. Tem que existir o lançamento, tem que existir a formalização por meio de um documento contábil, de alguma coisa que possa ser cobrada para que aquilo seja efetivado. Então, isso é o lançamento tributário. Tá? O mecanismo, existem 3 mecanismos de ofício, que é normalmente utilizado no IPTU e nas multas. Tá? Fiscalizações, complementações, lançamento de ofício. Por declaração não se usa mais, porque o fisco teria que fiscalizar, olhar, complementar e homologar, isso não existe mais. E o que a gente usa na grande maioria dos tributos é o por homologação. Pega todas as informações fornecidas pelo EDI, tá? Olha para as informações fornecidas pelo EDI, se elas estão corretas, nós homologamos ela, tá? Como que homologa ela? 5 anos depois, ficou quieto, homologou-se tacitamente. Tem alguma situação, uma denúncia, vou fiscalizar o EDI. Eu fiscalizei. Tem erro. Faz um lançamento complementar e homologa o que passou. Não tem erro. Homologa expressamente o que passou e vida que segue. Então, assim funcionam os lançamentos que a gente tem. Claro, pessoal. O lançamento, então, o que é? É emitir o ticketzinho, emitir a notinha que diz o quanto que você deve de tributo. Quando que esse tributo vai deixar de existir? Com o pagamento, né? Uma vez constituído o crédito, né? Após o lançamento. Então, aconteceu o fato gerador, aconteceu o lançamento, né? Deve ser realizado o pagamento, né? Para quê? Para que o crédito, assim, para que ele exista de forma definitiva, tem que ter o lançamento. E só o pagamento integral é que extingue a obrigação. Então, aconteceu o fato, houve o lançamento, com o lançamento constitui-se o crédito, constitui-se o direito do fisco vir lhe cobrar, e a sua obrigação de pagamento só vai encerrar quando você efetivamente fizer o pagamento disso. Então, efetivamente funciona dessa forma, né? Veja o artigo 144 do Código. O lançamento reporta-se a data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada.
Tá? Aqui, vamos pegar um outro probleminha ali, uma outra situação, para fazer vocês pensarem com relação a isso, do ponto de vista direito tributário. Tranquilo? Pessoal, a aula é objetiva. Vamos fazer o nosso intervalinho agora e voltar às 8h30? Tá Beleza, bom? professor. Então tá, eu vou estar por aqui fazendo outras coisas, tá? Mas a gente já continua, tá bom? 8h30 eu tô aqui. Ok.
Olá, pessoal. Voltamos? Estão por aí, gente? Sim. Então vamos lá, vou fazer chamada, tá? Deixa eu... Pessoal, me ajudem lá. Alexandre. Alisson, tá ali. Almir. Presente. Amanda Estevão. Tá aqui. Presente. Bianca. Presente. Diego. Ih, o Diego não tá aí. Esse. Não deve existir. Eduardo Correia. Tá ali. Eduardo de Paula. Acho que não. Gabriela Dal Santo. Igor Felipe. Presente. Beleza. Jackson Alessandro. Presente, professor. Presente. João Hélio. Acho que não. João Vitor. José Carlos. Presente. Leonardo. Eu, presente. Lúcia. Presente. Matheus Eduardo. Puxa vida, tem 3 Matheus. Tá aqui sim. Matheus Perec. Presente. Tá ali. Samantha. Tá ali. Presente. Sorli. Presente, professor. Beleza. Vilziane. Tá ali também. Aqui. Wislane. Tô aqui. Tá lá. Professor, a Gabriela e o Alexandre tá aqui. A gente entrou agora. Ah, beleza. Já. Deixa eu achar o nome de vocês aqui. Gabriela Dal Santos. Isso. Quem que é o outro? É o Alexandre. Eu, professor, primeiro lá. Beleza. Bom, essa turma resolvida. Tem mais uma turminha, pessoal. Cíntia. Tá ali. Presente. Débora. Tá ali. Presente. Ellington. Presente, professor. Emily. Presente. Jean Gabriel.
Presente. Matheus Gil. Presente. Nicolas. Já não existe mais. Otávio. Pedro Gabriel. Presente, professor. Raira. Presente. Aqui. Vamos lá, pessoal. Voltando para a aulinha, então. Falamos do crédito, né? Fato gerador ocorre, tem obrigação tributária. Para aquilo, uma vez que aquilo se verifica no mundo dos fatos, nasce a obrigação tributária. Para que a obrigação tributária seja exigível, ela precisa ser documentada, formalizada. Isso vai acontecer por meio do lançamento, que é, vamos dizer assim, a contabilização daquilo que aquilo possa ser cobrado. Falamos das espécies de lançamento, que é o lançamento de ofício, que é normal no caso de fiscalização, de IPTU, ou por declaração, que não é utilizado mais, e por homologação, que é o mais comum de todos, né? Feitas essas observações, nós falamos com relação ao pagamento, né? E considerando que o principal meio de lançamento tributário é por homologação, o que acontece? Eu vou lá, eu faço a declaração, presto todas as informações, apuro o valor devido, emito uma guia e faço o recolhimento. O fisco tem 5 anos para vir me fiscalizar. Nestes 5 anos, quando dá o 5º ano, ocorre o lançamento por homologação, tacitamente. Ou seja, dali para frente, reputa ser verdadeiro o pagamento que eu fiz. Dentro desses 5 anos, o fisco pode a qualquer momento vir me fiscalizar e rever aquele valor. Uma vez que ele fiscaliza e vê que está certo, ele expressamente pode dizer que está certo. Assim como qualquer outra situação que ele venha rever essa situação. Uma vez que feito o lançamento, reporta-se que o pagamento feito na data realizada estava correto e resolve a obrigação, tá? Então, o pagamento integral é o único jeito de você realmente se livrar do tributo. Então, fiz o pagamento, fugi da obrigação, cumpri com a minha obrigação, está tudo certinho, tá ok? Tem que seguir este caminho para que a coisa efetivamente funcione, tá? Vamos pegar um exemplo aqui, pessoal, de uma outra situação, né? Então, imagine, uma pessoa tenha falecido em 5 de outubro de 2013. Nesta data, a legislação do Imposto de Transmissão Causa-Mortes, o ITCMD, determinava que os bens recebidos pelos herdeiros deviam ser tributados com uma alíquota de 3% em função da transmissão. Então, recebi herança, em 2013, a alíquota era 3%. No entanto, os herdeiros demoraram para fazer inventário, pessoal. Eles não fizeram em 2013, eles fizeram só lá em 2018. E lá em 2018, a alíquota não era mais 3%, era 4%. E daí tem que se atentar para uma regrinha que está no artigo 144 do Código Tributário, que diz assim: o lançamento reporta-se a data da ocorrência do fato gerador. O fato gerador, no exemplo citado, aconteceu em 5 de outubro de 2013, quando houve a transmissão do patrimônio do falecido para os seus herdeiros em função da morte. Então, por mais que eu tenha feito inventário depois, né, o imposto devido é o do momento da ocorrência do fato gerador, que era 3%, e não 4%, como quando eu fiz a declaração do ITCMD, né? Apesar do inventário ter sido feito em 2018, a alíquota do ICMD que será aplicada na hipótese é de 3%, percentual que vigorava na data do falecimento, em momento que houve a incidência do tributo em questão, tá ok? Então, tem que levar quando que o fato gerador aconteceu. É neste momento que vai ocorrer a incidência do tributo. É com base neste momento que eu vou levar em consideração o que para efetivamente saber fazer o lançamento, para ter as informações, para saber o tamanho da minha obrigação propriamente dita. Tudo bem? Modificação do lançamento. Puxa,
já foi feito o lançamento, ele pode ser alterado? Via de regra, né, após o contribuinte ter sido notificado, né, do lançamento, após o lançamento ter sido feito, só existem algumas poucas hipóteses. Né? Quando ele está falando aqui, após o contribuinte ser notificado, imagine, aplicar uma multa, lançar uma multa contra mim. Como que eu vou poder rever esse negócio? Né? O lançamento regularmente notificado do sujeito só pode ser alterado em virtude de, primeira possibilidade, impugnação do sujeito passivo. Então, eu recebi lá um lançamento de um tributo. Não está certo, tem alguma informação errada. Estão levando em consideração algo que não aconteceu. Um valor, uma quantidade equivocada, fizeram confusão com alguma coisa. Então, posso fazer uma impugnação? Posso alegar que o fisco está fazendo confusão com alguma coisa? Posso. Efetivamente, isso acaba acontecendo com certa frequência. Tá? Então, posso fazer isso? Posso, devo. É um direito que assiste ao contribuinte, fazer a impugnação. Eventualmente, né, recurso de ofício. O que é recurso de ofício? Quando eu fiz uma impugnação, né, e a impugnação foi aceita, automaticamente vai ter que ter um recurso do fisco para rever esse negócio. Então, esse recurso que o fisco faz quando muda a impugnação também vai ser justificativa para alterar o lançamento. E por iniciativa de ofício da autoridade administrativa nos casos previstos no artigo 149, ou seja, sempre que ele veja alguma possibilidade de falcatrua, irregularidade, todos aqueles problemas que nós já enumeramos, né? O sujeito declarou a menos, declarou de forma equivocada, declarou com uma pessoa errada, declarou com a data errada, tudo para se privilegiar de alguma forma, né? Ou erro mesmo, sempre que o fisco se der conta, verificar, constatar qualquer irregularidade no lançamento apresentado, efetivamente ele tem o poder de ir lá fazer a alteração e corrigir o lançamento para a forma correta. Tudo bem? Feita essa observação, pessoal, a gente tem aqui um item para tratar, que é o único item que é utilizado para responder a pergunta lá do começo, mas que tem uma importância bastante grande. Gente, ao mesmo tempo, né, que o fisco tem 5 anos para fazer a revisão do lançamento, né? Então, você veja, lançamento por homologação. Fui lá e fiz o lançamento daquilo, fiz o pagamento antecipado, o fisco tem 5 anos para vir me fiscalizar. Dentro desses 5 anos, o fisco não falou nada, não fez nada, o que acontece? Cessa o prazo, prescreve o direito dele de vir me cobrar, de fazer uma alteração com relação ao lançamento tributário que eu fiz, tá? Então, a prescrição é a perda do direito de ação, a perda do direito que o fisco tem de realizar qualquer exigência, qualquer cobrança, qualquer coisa com relação a esta situação, tá? Então, prescreve em 5 anos o direito do fisco vir me cobrar. Por quê? Porque em 5 anos ocorre uma homologação tácita daquilo que eu fiz. Enquanto ele não homologou ainda, ele pode me fiscalizar. Após a homologação, após os 5 anos, ele não pode mais vir me fiscalizar e me cobrar nada. Tá? Eventualmente, a gente vai ter a situação da prescrição intercorrente. Imagine, o fisco entrou com uma ação contra mim. Fui notificado. O fisco não encontra nada. Se esse processo ficar parado 5 anos, acontece aquilo que nós chamamos de prescrição intercorrente. O que é isso? 5 anos sem movimentação no processo. Prescrição intercorrente. Tá? Existe essa possibilidade. E não acontece tanto porque o fisco não deixa o processo parado muito tempo. Tá? Se isso acontecer, eu posso entrar com uma ação chamada ação de repetição do indébito para dizer assim, viu, paguei a mais do que devia, me devolva. Posso fazer isso? Posso. E, eventualmente, eu não vou poder ser objeto, o fisco não vai poder me cobrar se ele deixar passar mais de 5 anos. Então, o que o fisco pode cobrar? Aquilo que aconteceu nos últimos 5 anos. Se passou de 5 anos, o fisco não pode passar. Né? O lançamento por homologação, a contagem, conta do mesmo jeito. Então, o prazo de homologação do fato gerador
e o de prescrição correm juntos, pessoal. Tá? Então, corre a partir da ocorrência do fato gerador. Então, dentro do prazo de homologação, o fisco pode vir e alterar o tributo, alterar o lançamento de qualquer forma. Assim como, antes que esse prazo de 5 anos transcorra, ainda não prescreveu a obrigação. A partir dos 5 anos, a obrigação está prescrita. Isso é importante mencionar, pessoal, o que está lá no artigo 174 do Código Tributário Nacional. Prescrição é uma contagem de tempo. Eventualmente, pode acontecer alguma coisa que faz com que essa contagem pare. E nós falamos aqui de interrupção, ou seja, se acontecer esse negócio, começa a contar de novo o prazo prescricional. Primeiro, despacho do juiz que ordena a citação. Então, o fisco entrou com processo contra mim. Então, ia dar 5 anos, a hora que estava dando 4 anos e 10 meses, o fisco entra com uma ação contra o EDI. Quando ele entra com ação contra o EDI e o juiz dá um despacho lá mandando me notificar, interrompeu. Quando interrompeu, começa daquela data a contar de novo o prazo de 5 anos para aquela obrigação prescrever. E assim começa a contar de zero de novo? Sim, começa a contar de novo. Então, se tiver um protesto judicial, um protesto que a gente não utiliza mais, principalmente o fisco não utiliza mais protesto judicial, então está no código porque é um texto antigo, é possível fazer um protesto, é como protestar um título, um cartório, por meio do fórum, mas não se usa mais, tá? Qualquer ato judicial que constitua devedor em mora, que seja uma notificação, qualquer coisa, ou qualquer prova, qualquer ato que o sujeito faça que torne aquela dívida inequívoca. Então, imagine, o sujeito está lá, ele vai... Isso acontece muito com o IPTU, pessoal. Né? Então, o pessoal quer ir lá e quer acertar a sua vida com a prefeitura. E o sujeito vai lá e faz um parcelamento com a prefeitura. O parcelamento parcela os últimos 5 anos. Daí joga para frente todos aqueles débitos. Né? Quando joga para frente todos aqueles débitos, automaticamente... O fisco não vai cobrar só os últimos 5 anos, vai cobrar os últimos 5 anos e mais tudo aquilo que estava parcelado que o cara jogou para frente. Então, esses parcelamentos, por exemplo, são reconhecimentos de dívida que servem na prática para rolar esse negócio para frente e que nunca é vantagem de ser feito, pessoal. Sempre é uma coisa assim bem complicada. Se você tiver a perspectiva, vou parcelar a dívida e vou efetivamente pagá-la com regularidade, ótimo. Agora, se eu não pretendo, se eu não tenho condições de cumprir aquele parcelamento, não faça o parcelamento, porque senão você só posterga a dívida e ela não prescreve, ela não vai acabar jamais. Tudo bem? Basicamente, pessoal, hoje o que eu tinha para falar com vocês era isso, e é uma coisa bem importante. Vejam lá, pessoal, respondendo aquela dúvida, né, aquela pergunta que estava lá no começo da nossa aula, né? E o que ele vai dizer? Que tanto para o imposto de renda quanto para a contribuição sobre o lucro líquido são tributos sujeitos ao lançamento por homologação. Isto é, o próprio contribuinte que apura o valor devido, declara para o fisco, confecciona a guia de recolhimento e efetua o pagamento do montante apurado da forma antecipada. Tá? Caso haja declaração contra o fisco no momento que deve ser pago, não existe... dessa forma, pessoal, prescreve em 5 anos. Então, o seu fisco entrou com ação de execução em fevereiro de 2018, né, vai voltar 5 anos para trás. O que são 5 anos para trás? Vai poder cobrar até 2013. Aquilo que aconteceu anterior a fevereiro de 2013 já está prescrito. Ok? Então, é assim que a gente leva em consideração esta ideia da prescrição. Estes 5 anos funcionam desta forma e estes 5 anos salvam a vida de muita gente em muita situação. Tá ok, pessoal? Beleza? Basicamente é isso. Estou deixando uma atividadezinha para vocês, para a gente dividir um pouquinho aquela nota dos 4 pontos lá. Façam isso, pessoal. Está aqui, está lá no Moodle também, tem o link, tem tudo certinho, é uma questão são 4 afirmações que eu quero que você marque quais são as verdadeiras das 4 e que você justifique uma por uma. Por que essa está errada, por que essa afirmação está correta, por que essa afirmação está errada ou correta. São 4 afirmações e eu quero que você marque quais as que são verdadeiras e justifique no texto e me mande por meio do formulário que está lá,
quais são as afirmações que estão corretas, quais são as afirmações que estão incorretas. Beleza, pessoal? Tranquilo? Até que dia dá para entregar, professor? Pode entregar até a semana que vem. Eu aceito até a aula é na segunda-feira, então eu aceito até no domingo de noite. Beleza? Ok. Tranquilo. Sem dificuldade, pessoal. A ideia é ajudar vocês. Deus o livre e reprovar todo mundo, tá? Beleza, professor. Vamos lá. Tem João, vamos ver aqui. Eu já fiz chamada, mas vamos corrigir tua situação aqui. Qual turma que você é, será? Segundo período. João Hélio Telegins, que está aqui. Pronto, corrigido, João. Beleza? Mais alguém tem alguma coisa, pessoal? Se não Acho que é isso, professor. Se não tiverem da minha parte, estão dispensados. Qualquer coisa, Boa noite. tanto aqui quanto lá na faculdade amanhã, tá bom? Boa noite, pessoal. Beleza, professor? Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Valeu, tudo de bom.